Então vamos lá, pessoal. Estamos agora na nossa segunda parte da nossa videoaula, né, correspondente ao segundo horário. E também porque o assunto ele são muitos tópicos. Então, vamos agora falar sobre as características das populações. Vamos conhecer o que é população e quais são essas características. Então, primeiro o conceito de população. Você pode até pensar assim, a população é um conjunto de pessoas que vivem em determinado ambiente. Tá certo? Tá. Então, assim, uma população biológica, ela pode ser definida como um conjunto de indivíduos da mesma espécie que convivem, que vivem em uma determinada área, em um determinado tempo, né? Então, quando eu estou aplicando esse conceito de população para a espécie humana, eu digo que a humanidade constitui um conjunto de populações biológicas que se distribuem pelos diversos continentes, países, estados e cidades, viu? E aí é por isso que a gente precisa entender esse conceito aí de população. Porque a gente vê assim, é um grupo de pessoas que vivem em determinado local. Também, mas é necessário que compreenda de fato esse conceito. A gente sabe que a população ela é composta de diversas formas, cada uma localizada em uma área geográfica. A humanidade, de forma geral, ela se transformou numa verdadeira aldeia global. Por conta de quê, professora, aldeia global? Por conta, pessoal, das migrações. Pessoas migram, né? Por conta do deslocamento temporário de pessoas entre as diferentes regiões do planeta, que é facilitada pela revolução dos transportes, até mesmo a revolução da tecnologia. E aí, vamos agora para a primeira característica de uma população. É a densidade populacional. Então, essa densidade populacional, ela é muito importante e deve ser compreendida. Então, o que é essa densidade populacional? Ela, na verdade, é uma divisão, vai ser uma relação de quem? Do número de indivíduos da espécie e a área ou o volume, no caso, no caso de ambientes aquáticos, né? E aí, ó, a densidade populacional é o número de indivíduos dividido pela área ou volume. Por exemplo, nas populações humanas, o estudo estatístico do tamanho populacional e de sua composição em idade e sexo, entre outros aspectos, constitui a demografia. Que aí essa demografia a gente vai estudar aqui. Mas antes, eu tenho aqui esse exemplo para vocês, ó. Uma freguesia com 5.300 quilômetros quadrados tinha 159 mil habitantes em 2010. Uma determinada freguesia, né? Aí, qual a densidade populacional dessa freguesia? Eu vou pegar, né, a quantidade de habitantes e vou dividir pelaquela área. Se a área, toda a área, ela é dado em quilômetro quadrado. Em relação a quadrado, o metro quadrado, quilômetro quadrado, quilômetro quadrado, ela é dada nessa medida, unidade de medida. Então, eu vou pegar aqui, dessa questão, o número de indivíduos, que eram 159 mil, né, em 2010, e vou dividir pela área, que foi 5.300 quilômetros quadrados. Quando eu divido, eu vou obter 30. Então, a densidade populacional é 30. Mas 30 o quê? São 30 habitantes por quilômetro quadrado. Como assim, professora? Porque aqui eu estou dividindo habitantes pela área. Ou seja, a divisão deu 30 habitantes por área. Que área? Quilômetro quadrado. E se estivesse falando aqui em metro quadrado, aí seria 30 habitantes por, essa barrinha que significa por, que representa essa divisão. Então, 30 habitantes por metro quadrado. E aí nós temos, né, a densidade demográfica. A densidade demográfica, ela é
vai constituir a demografia. Isso é relacionado quando tem o estudo estatístico da população, do tamanho da população, questão da sua composição, qual a idade, qual o sexo e outros aspectos que envolvem. E aí, ela é calculada em levantamentos periódicos e é através do censo. Então, é o censo que nos permite fazer esse cálculo. E aí, o que é? Professora, densidade demográfica é a mesma coisa, total de habitantes pela área. Também. É lógico que vai ser um valor mais confiável, porque ele vai estar... o pessoal do censo vai estar fazendo toda essa pesquisa, informando tudo isso. Então, eu tenho aqui um exemplo. Um determinado lugar tem 1 milhão de habitantes e 300 mil quilômetros quadrados. Aí eu vou dividir o número total de habitantes, vou dividir, né, pela área. Ou seja, nesse total aqui de habitantes, né, por essa área aqui, a gente concluiu o quê? Que há cerca de 3 habitantes por quilômetro quadrado. Temos aí outra característica da população, que são as chamadas taxas populacionais. Professora, mas aí o que são essas taxas? Então, assim, nesses estudos que a gente está vendo aqui sobre população, pessoal, é importante saber como é que uma população cresce. Por isso que tem a taxa de crescimento populacional, tem essas taxas populacionais aí, que é o quê? É uma variação. Vai ser o aumento ou então vai ser a diminuição daquela população, né? Do número de indivíduos em um determinado tempo. E aí, o que acontece? Ó? Eu tenho aqui uma tabela. Nessa tabela, está mostrando aqui o tamanho de 2 populações. Isso aqui é algo hipotético. Não existe que essa tabela realmente, de fato, não. Foi algo hipotético que foi criado para poder servir aqui como exemplo para esse cálculo da taxa de crescimento. E aí, o que acontece? Para a gente determinar a taxa de crescimento, primeiro a gente tem que calcular a variação do número de indivíduos no intervalo que está dando, né? Como assim? A gente vai pegar o número de indivíduos da população do tempo final, né? E vamos subtrair o número de indivíduos no tempo inicial. Essa variação bruta, ela depois vai ser dividida pelo número de indivíduos que estavam naquela população, né, no início, e aí depois dividido pela duração do tempo. Então, nós temos aqui a fórmula, que aí eu peguei aqui, ó. Ele quer saber a taxa de crescimento relativo de A. O A, quem é? População A, isso aqui. Então, ele vai pegar aqui. No final, após 3 horas, tinha 40 mil habitantes. Eu vou colocar aqui 40 mil, menos 10 mil habitantes no início. Tá? Aí, vou dividir por quem? Que aí eu pego, porque os 10 mil que estavam lá no início, ó, do início. Então, eu pego o número da população final menos o número da população inicial e vou dividir pelo número da população inicial. Aqui, ó, 40 mil menos 10 mil, vou dividir por 10 mil. E aí, no final, vou aqui dividir tudo isso por 3. Por que por 3? Porque foi o tempo que obteve. Foi após 3 horas, então o tempo foi 3 horas. Então, quando eu divido aí 40 mil menos 10 mil, eu tenho 20 mil, né? Que aí, depois eu vou ter 20 mil dividido por 10 mil. E aí, nesses 20 mil aí, dividido por 10 mil, eu depois vou dividir o final por 3, que é equivalente a esse intervalo de tempo, 3 horas. No final do resultado, eu vou ter o quê? Uma população por hora, porque o resultado deu 1. Então, no caso, população por hora. Só que aqui, essa população aqui, ela está se referindo, pessoal, a bactérias. O que aqui relacionou a bactérias? Pode ser a população humana? Pode. E aí, o que acontece? Deixa eu ver se eu tenho outro exemplo. Não tenho. Então, o que a gente percebe aqui
dessas taxas populacionais é que a gente pode até começar a se perguntar assim, o porquê desses cálculos tudo, professora? Pessoal, quando a gente divide a variação bruta pelo tamanho inicial da população, nós estamos relativizando, por isso que é chamado taxa de crescimento relativo. Então, isso aí que a gente está fazendo, pessoal, é importante, e é necessário, porque em números brutos, a população A, ela teve um acréscimo de 30 mil indivíduos, enquanto a população B teve um acréscimo de 300 mil. Viu? Como assim, professor? Não estou entendendo. Ó. A população A, de 10 mil, ela foi para 40 mil, então ela teve um acréscimo de 30 mil. Aqui a população B, que era 200 mil, foi para 500 mil, então ela teve um acréscimo de 300 mil. Aqui foi de 30 mil o aumento e aqui foi de 300 mil. Em qual tempo? 3 horas. Nesse tempo aí de 3 horas. Então, isso mostra o quê? Isso mostra aqui que a população B, ela cresceu mais do que a A. E aí, o que vocês me dizem? Se eu for levar em conta, pessoal, o tamanho da população inicial, a gente conclui que não. Mas, pelo contrário, a população A, ela teve o dobro da taxa de crescimento da população B. Por quê, professor? Porque a variação bruta, ela não é possível saber se o tamanho inicial de A era muito menor do que o tamanho da população de B. Então, é por isso que é necessário entender a questão dessas taxas populacionais. É chato? É. Mas é muito importante porque envolve, às vezes, números bem relevantes. Viu? Então, agora nós temos o cálculo da taxa de natalidade. O que é isso, professora? Essa taxa de natalidade, pessoal, ela é, na verdade, o número de nascimento, né? Em outras palavras. E aí, o que acontece? O crescimento de uma população, ele é determinado por vai ser determinado por duas coisas. Então, a população ela só cresce por duas situações. Ou ela cresce de acordo com a natalidade, que é isso aí, ou ela cresce com a mortalidade. Como assim, professora? O crescimento dela, ele é determinado por dois fenômenos, né? Que são efeitos opostos. Ou é a natalidade, que é o número de pessoas que vão nascer, o número de nascimento, vai crescer, lógico. Ou é o número de indivíduos que morrem, que vai fazer com que ela, né, vai afetar a população. De que forma? Diminuindo. A questão também, o que pode acontecer, tem um outro fator que vai afetar o tamanho da população, é a imigração. Porque tem uma diferença, tem gente que confunde. Tem imigração e emigração. Com certeza a professora Maiara já deve ter falado, a professora Rosinha. Imigração é a entrada de pessoas. Tá chegando mais pessoas para a tua cidade. E a emigração é a saída de pessoas. Então, o tamanho da população, né, o crescimento da população, ele vai ser afetado ou pela natalidade, que é o número de indivíduos que nascem, ou é pela mortalidade, que é o número de indivíduos que morrem, viu? E aí, o que eu tenho que falar para vocês é que é o seguinte, na espécie humana, a gente costuma expressar a taxa de natalidade como o número de crianças nascidas no período de um ano para cada 1.000 habitantes, né, da população. Só que, analogamente, a taxa de mortalidade ela é o número de óbitos, né, que é o número de mortes ocorrido no período de um ano para cada, né, 1.000 habitantes daquela população. E aí, como é que eu faço para poder calcular a taxa de natalidade? Professora, vai vir as questões assim que vai pedir? Vai, então vai vir as questões
E aí nós precisamos saber por essa fórmula aí. Então, o que é a taxa de natalidade? Eu vou pegar o número de nascimento, quantas pessoas nasceram, né, no ano, e aí vou dividir por 1000, viu? Então, para expressar o número de nascimento para cada 1000 habitantes, ele é dividido por 1000 pelo mesmo motivo que dividimos o número por 100 ao expressar as porcentagens. Ele é dividido por 1000, porque professor, e essa aqui? Isso aqui, pessoal, é porque eu fui colocar e aí acabei na hora de editar o slide, acabou aparecendo a fórmula errada. Mas na verdade o certo é, taxa de natalidade é o número de nascimento no ano, né? E vou dividir por 1000, que é no caso 1000 pessoas, né? 1000 representando o número de habitantes. Já a taxa de mortalidade é o número de mortes, né, no ano, também vou dividir por 1000. As taxas de mortalidade, elas podem também ser detalhadas por faixa de idade. Vamos ver aqui. Olha aí. Então, a taxa de mortalidade, né, vou pegar o número de mortes no ano e vou dividir por 1000. Também, ali está dizendo... Eu posso até pegar essa taxa de mortalidade, vou dividir pela população total e multiplicar por 1000. Também, pode ser. Ou então, de uma forma geral, que é sobre o que a apostila diz, que é o número de mortes no ano, vou dividir por 1000, viu? E aí, aqui, isso aqui é muito sério, pessoal. Porque o que acontece? As taxas de mortalidade, elas podem ser detalhadas por faixa de idade. Quando se fala em taxa de mortalidade infantil, por exemplo, a gente divide o número de óbito de criança com menos de um ano, por 1000 nascidos vivos no período de um ano. E aí, o que é essa mortalidade infantil? O nome já está dizendo. É o número de morte, né, de criança com menos de um ano. Professora, a mortalidade infantil é um número grande? Tem lugares que sim, pessoal. Tem lugares que sim. Mas tem situações, são vários fatores que acabam afetando, né? E aí a taxa de mortalidade infantil é o número de crianças que morrem com menos de um ano por cada 1000 nascimentos. E aí, essa mortalidade infantil é algo muito sério dentro da taxa de mortalidade de forma geral. E aqui nós temos um gráfico que eu preciso mostrar para vocês, que é a taxa de crescimento intrínseco ou crescimento populacional ou potencial biótico. O que eu quero mostrar com essa curva aí, pessoal? Isso aí é um gráfico que ele está mostrando a taxa de crescimento, né? Intrínseco, né? Crescimento populacional por uma população de micro-organismos com índice de mortalidade 0. Ele vai duplicando a cada hora. Então, esse tipo de curva, ele é característico do crescimento em progressão geométrica. Como assim, professor? O que a gente está percebendo? No início, existiam 100 indivíduos. Com 1 hora, 200 indivíduos. 2 horas, 400 indivíduos. Então, conforme vai aumentando o tempo, vai duplicando o número de indivíduos. Então, isso aí é a taxa de crescimento intrínseco. Então, em condições naturais, o potencial de crescimento de uma população ele é limitado pela disponibilidade de recursos do meio, como alimento, espaço, abrigo, viu? E aí, a ação desses fatores em conjunto é que a gente chama de resistência do meio. Aí temos também o índice de fertilidade. Esse índice de fertilidade, ele é o número médio de descendentes produzidos por uma fêmea durante um período reprodutivo. No caso das mulheres, pessoas humanas, né? Se um país tem um índice de fertilidade igual a 2, o número médio de filhos por mulher vai ser 2.
Se o índice de fertilidade é 4, então o número médio de filhos por mulher é 4. E aqui eu encerro a nossa aula sobre população, conceito de espécie, que foi os primeiros tópicos da nossa apostila. Na próxima aula nós falaremos sobre comunidades biológicas. Até a próxima!